Alerta de terremoto no Brasil, ataque hacker ou falha técnica? Moradores de São Paulo e até do Rio de Janeiro receberam um bizarro alerta de terremoto nos seus celulares, mas algo errado não estava certo nessa história. Vamos ver direitinho o que aconteceu. Por volta das 2 da manhã desta sexta-feira, dia 14, paulistas insones e trabalhadores madrugueiros do estado mais populoso do país se espantaram ao receber um alerta de terremoto em seus celulares Android. A mensagem alertava para um terremoto de magnitude estimada de 5,5 no epicentro do litoral de São Paulo, afetando uma área de até 180 quilômetros de distância. Por isso, parte da população do sul do Rio de Janeiro também seria impactada pelo aviso repentino. Mas algo errado não parecia estar certo aqui. Suspeitei desde o princípio que o alerta do terremoto era falso, desculpem. Estas seriam umas palavras ditas por Chapolin Colorado ao ver que a Defesa Civil rapidamente negou a ocorrência de um terremoto em São Paulo, negando também ter sido a emissora do alerta que abalou mais pessoas do que o próprio terremoto, já que ele nunca existiu e tal. O órgão fez ambas as declarações em seu perfil no X, o ex-Twitter. A Defesa Civil de São Paulo não emitiu nenhum alerta de terremoto hoje. Até o momento, não há registro de ocorrência relacionável com possível terremoto no estado. Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum terremoto no estado de São Paulo nessa madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada a terremoto em atendimento. As palavras da Defesa Civil confirmariam as suspeitas do nobre vermelhinho, Chapolin, de que tudo estava estranho demais desde o princípio mesmo. E a gente logo explica quais sinais de alerta indicaram que tal alerta não passava de um erro feio, de um erro rude. Ou seria uma espécie de pegadinha do malandro, fruto de uma traquinagem infantiloide de um rebelde hacker sem causa. Bom, é o que especulam alguns perfis de fofoca por aí, aqueles que juram que ainda chocam alguém, afirmando que o disparo do alerta do terremoto teria sido, sim, um ataque hacker. Eu gostei do choque que a galera da Choquei, né? Como se não bastasse a gravidade da situação por si só, em que uma quantidade gigantesca de pessoas recebe um alerta de terremoto em plena madrugada, ainda por cima através de um sistema legítimo do Google no Android, ainda temos que lidar com comunicadores jogando lenha na fogueira, porque tudo que importa é o engajamento e o lucro em cima do desespero alheio. Olha aí, meus caros. Mas a Choquei até que foi um pouquinho sóbria. Mas já também disse que foi o ataque hacker, né? Mas não tem prova nenhuma disso também. Bom, voltando à análise dos sinais de que tal alerta era uma fraude, era uma furada, vamos começar pela fonte da informação do alerta original, que era o próprio sistema de alertas de terremoto do Android, mas sem qualquer confirmação de alguma fonte oficial, ou seja, confiável, sobre abalos sísmicos no Brasil, como o Observatório Sismológico da UNB, a Universidade de Brasília, ou o Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo. Na gringa, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, e o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o ESMC, são os principais centros de monitoramento de terrenos. Uma coisa para dizer só sobre esse trecho aqui da fala da Paty, tá? A Paty não é cientista formada, mas eu gosto muito dos textos dela, porque ela traz as fontes da informação e ela se preocupa muito em pesquisar as fontes de tudo que acontece. Então levem isso para a vida de vocês, tá? É fundamental, quando vocês recebem uma notícia, que vocês verifiquem da onde está vindo aquela informação, qual que é a fonte daquela informação. Isso aqui é uma lição de fact-checking, tá, gente? Que é o que eu, inclusive, tô com a Paty nesse trampo conjunto para a gente fazer isso bem feito. E surpreendendo um total de 0 pessoas, nenhum dos órgãos citados acima registrou ocorrências de terremotos no Brasil nesta madrugada. Veja abaixo os registros de terremotos mais recentes nos sistemas da UNB e da USP, nadinha, niente de registro de terremotos nesta madrugada. Então aí tem as informações do Observatório Sismológico da UNB e o Centro de Sismologia da USP. Além disso, notem que o alerta do celular informava um terremoto com magnitude estimada em 5,5. 5,5 é alto pra caramba, tá, gente? Esse nível é considerado moderado na escala Richter, ficando na metade de caminho, já que a escala vai até 10. E terremotos dessa magnitude, ainda que não sejam exatamente devastadores, não ocorrem assim do nada, e muito menos em uma porção de terra geologicamente estável, com poucas ocorrências de abalos sísmicos em períodos bem espaçados. Então é possível ter terremoto no Brasil? Sim. Mas palma a palma não criamos pânico.
Só para dar um contexto aqui, segundo o Censo de Sismologia da USP, em 2024 o Brasil registrou 108 terremotos, quase todos imperceptíveis. É que diferente de países como Estados Unidos e Japão, por exemplo, o Brasil não está na borda de uma placa tectônica. Na verdade, o nosso país fica bem longe dessa borda. Podemos dizer que o Brasil gosta mesmo é de ficar no centrão. Quando ocorrem terremotos no Brasil é porque as placas tectônicas que ficam nas divisas, desta que nos abriga eventualmente, brincam de empurra-empurra, como quem vai e vem normalmente se compensando entre si. Mas, de vez em quando, uma dessas placas vizinhas pode empurrar mais forte, causando alguma falha nessa dinâmica harmoniosa, e aí sim acontece um terremoto. Mas, novamente, estamos em uma posição de terra geologicamente estável, com poucas ocorrências desses chacoalhões, e normalmente estamos no centro de uma placa tectônica, onde tais abalos perdem força se, quando reverberam até aqui, quem sofre mais são as áreas nas bordas da placa em questão, só que, novamente, o Brasil fica bem longe dessa borda. O que diz o Google? Por enquanto nada, ainda na madrugada, a grande imprensa anunciou que já ter procurado a Big Tech para esclarecimentos. Sem o retorno imediato, o Drops de Jogos segue acompanhando o caos e essa notícia será atualizada o quanto antes o Google se manifestar a respeito. Então é isso, gente. Foi a fake news aí da madrugada, que aliás está dando o que falar. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.